Nós estamos procurando barcos em 6 lugares diferentes do mundo ao mesmo tempo. Mas antes de qualquer pergunta técnica sobre o estado da embarcação, a nossa primeira pergunta virou outra. Que oceano essa embarcação vai precisar atravessar depois? E nesse ano especialmente, essa pergunta tem um motivo: Super El Niño. Em condições recorrentes, os ventos alísios empurram a água quente da superfície do Pacífico em direção à Indonésia, e isso mantém um padrão climático relativamente estável, liberando espaço para que a água, fria e rica em nutrientes, suba do fundo. Durante os períodos de El Niño, esses ventos enfraquecem ou praticamente param. A massa de calor que normalmente ficaria concentrada a oeste se espalha. Esse calor faz o ar aquecer, subir com muita força e formar tempestades gigantescas no centro e mais ao leste do oceano. Quando essa massa enorme de ar quente atinge o topo da troposfera, ela precisa se espalhar, e isso gera ventos fortíssimos em altitude, que sopram da região do Pacífico em direção ao Caribe e ao Oceano Atlântico tropical, e isso desorganiza o clima em cascata, região por região no planeta inteiro. As agências climáticas já classificam esse episódio como um dos mais fortes já registrados, ainda em intensificação, com pico previsto só entre o fim desse ano e o início do próximo. Isso significa que o padrão médio de cada região, aquele que a gente usaria como referência para traçar rotas num ano normal, não serve esse ano. No Pacífico existe uma faixa historicamente confiável de vento de 15 nós vindo de leste, entre 4 e 15 graus de latitude sul, logo abaixo das Galápagos. Praticamente uma carona que leva o barco até as Marquesas com constância. É a rota que qualquer travessia bem planejada tende a usar. Normalmente. Em contrapartida, tem também a zona de perigo, a faixa entre 20 e 40 graus de latitude, tanto norte quanto sul, onde o clima é historicamente instável, propenso a tempestade severa mesmo em ano normal. Em ano de El Niño forte, forçar uma travessia por essa faixa multiplica ainda mais o risco. Isso vale como plano de fundo para tudo que vem a seguir. Na Tailândia e Sudeste Asiático, a costa de Andaman é regida pela monção de sudoeste, que traz chuvas e mar agitado entre maio e outubro. Esse ano, essa monção está mais fraca e atrasada, estendendo o período seco que vem antes dela e encurtando a janela habitual de chuvas. Os ciclones que costumam se formar no Pacífico Ocidental também tendem a nascer mais longe da costa asiática. Menos ameaça direta, mas também menos umidade chegando no fim da temporada. Para quem pensa em navegar por aqui nesse período, deve haver janelas de tempo mais curtas e imprevisíveis do que o padrão dos últimos anos. Na região do Panamá e no Pacífico Central Americano, o efeito é o oposto. O El Niño intensifica a temporada. Vai estar sob condições favoráveis para o desenvolvimento ou a passagem de sistemas tropicais, como tempestades tropicais, depressões ou áreas de baixa pressão atmosférica, que podem evoluir para ciclones. O Pacífico Leste, de maio a novembro, está com previsão de bem mais tempestades e furacões maiores que a média, e isso afeta diretamente quem sai do Panamá para cruzar o Pacífico rumo ao Tahiti, ou qualquer rota parecida que passe pela faixa entre 20 graus norte e 20 graus sul. Condições tendem a ficar cheias de rajada, com um vento bem menos confiável do que o padrão de sempre. Exatamente o tipo de ano em que talvez valha a pena procurar os alísios mais ao sul, em vez de forçar a rota direta. Enquanto isso, os mesmos ventos de altitude que turbinam o Pacífico geram cisalhamento que desorganiza a tempestade do outro lado. E aqui vale trazer um padrão histórico do Atlântico como um todo. Em anos de El Niño, a travessia das Canárias ou Cabo Verde até o Caribe tende a ficar mais favorável. Na Austrália, o El Niño costuma fazer o oposto do Pacífico Central. Enfraquece a umidade que vem do Nordeste, favorece a alta pressão dominando o continente. Isso significa menos ciclone tropical, mas também monção atrasada e chuva bem abaixo da média. Na Europa, o sinal do El Niño é historicamente mais fraco porque outros fatores pesam mais. A oscilação do Atlântico Norte, o bloqueio perto da Groenlândia e o vórtice polar. Esse ano tem um ingrediente extra: uma área de água mais fria que o normal se formando no Atlântico Norte, na mesma região onde esse tipo de anomalia já apareceu antes de invernos turbulentos.
A leitura mais factível das agências é que esse El Niño forte, somado a esse bolsão frio, tende a amplificar o jato e favorecer tempestades de inverno mais organizadas, chegando na Europa Ocidental. Mas essa previsão só fica mais clara perto do inverno europeu. Já quem cruza o Atlântico Norte mais ao alto, tipo de Nova Escócia até Gibraltar, precisa saber que as tempestades tendem a se deslocar para latitudes mais ao sul do que o habitual esse ano. Já o Brasil não responde de um jeito só. No sul, o padrão histórico é de mais chuva e mais risco de sistemas intensos. Já trouxe um tornado esse ano. No norte e nordeste, o efeito é oposto: menos chuva, seca mais longa e calor acima da média. Na prática, mar mais desorganizado no sul e sudeste, num período que normalmente seria estável, e rios mais baixos na Amazônia, afetando diretamente a navegação fluvial e as comunidades que dependem dela, justamente na janela de outubro a maio, quando cai a maior parte da chuva da região. Se tem uma verdade que conecta qualquer rota é essa: em ano de El Niño forte, insistir no caminho mais curto contra o vento e a corrente dominante é a pior decisão possível. No Caribe, por exemplo, muita gente prefere subir e contornar Cuba para pegar a corrente do Golfo a favor. Uma viagem mais longa no papel, mas muito mais tranquila para o barco e para a tripulação. Não existe uma resposta única para como o El Niño afeta a navegação. Ele intensifica furacão no Panamá e na costa oeste americana, atrasa a monção na Tailândia, reduz ciclone, mas aumenta a seca na Austrália, deixa a Europa numa zona cinzenta, favorece a travessia do Atlântico tropical, mas desloca a tempestade no Atlântico Norte e divide o Brasil em dois padrões opostos dentro do mesmo país. Que bom que existem plataformas como o YouTube, né, que permite que qualquer pessoa publique seu conteúdo. Que bom que existem pessoas que podem colaborar fazendo assinatura dos canais, comprando itens. Se você quer estar junto, recebendo nosso conteúdo com prioridade e interagindo com a gente de uma maneira mais direta, considere fazer parte do nosso grupo de membros. Para nós, que ainda estamos escolhendo onde procurar o próximo barco, isso é parte da conta. Não adianta escolher pelo preço ou pelo modelo se a gente ignorar que o oceano ao redor está fora do padrão esse ano. E que esse padrão anormal pode ser a primeira travessia que a gente vai enfrentar com o barco novo. Esse El Niño ainda não chegou no pico. Nós vamos continuar monitorando o desenvolvimento dele e como ele pode afetar nossa escolha. Então, se você quiser saber mais atualizações, se inscreve no canal. Bons ventos e segurem os chapéus!